Muito boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, ao nosso momento de estudo bíblico. Nós estamos nessa empreitada desde o início do ano, desde quando começou o isolamento social, desde que a gente começou a lidar com esse ano tão desafiador devido à pandemia. Nós iniciamos esse encontro aqui todas as noites de quinta-feira com o objetivo de estudar a palavra de Deus. E aquilo que começou de uma maneira tão informal, tão simples, acabou se consolidando e se transformando num dos principais momentos da nossa edificação, da nossa unidade, da nossa integração durante esse período da pandemia. Então nós temos a certeza, a convicção de que esse projeto, que essa ideia nasceu no coração de Deus, e nós temos sido assim extremamente abençoados com esse tempo, temos aprendido bastante. Nós estamos o ano todo num estudo linear dos eventos bíblicos, né, acompanhando os acontecimentos pela ordem na qual eles aconteceram. E isso está trazendo para a gente uma capacidade de compreender a história bíblica de uma forma nova, de uma forma diferente, de uma forma que está acrescentando muito conhecimento, mesmo para aqueles que já são mais experientes, mesmo para aqueles que já têm uma caminhada maior de estudo da palavra de Deus, mesmo estes têm declarado o quanto têm aprendido a mais da Bíblia através dos nossos estudos bíblicos. Esse momento é um momento assim bem informal, né? A gente conversa, a gente brinca, a gente faz uma dinâmica, um quebra-gelo, a gente conversa aqui, transmite o estudo de uma maneira bem doméstica mesmo. É por isso que eu gosto de fazer esse estudo aqui mesmo, de casa, do meu escritório, do meu momento, do meu espaço aqui em casa, para ser uma coisa bem informal. E tudo isso tem sido importante para fazer desse momento um momento tão agradável e tão produtivo para nós. Eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. É muito bom saber que você gosta de estudar a Bíblia e que esse momento está se transformando realmente num momento onde você tem guardado esse momento durante a semana para poder participar do estudo bíblico. Vamos então caminhar aí no nosso estudo bíblico. Eu tenho uma notícia muito importante, que todos os estudos bíblicos que nós fizemos esse ano, eles estão registrados, eles estão gravados. E você pode assistir a todos eles no momento em que você quiser. A lista e os links para você assistir a cada estudo que antecedeu a esse estão bem abaixo aqui na descrição deste vídeo. O último estudo que nós fizemos foi o estudo que encerrou o nosso olhar para o Antigo Testamento. E nós vimos de uma maneira muito interessante as informações relativas ao período que nós chamamos de período interbíblico, ou, para muitos, o período do silêncio de Deus. É aquele período que está entre o último retorno dos judeus do cativeiro para Judá e até o Novo Testamento, até a história do nascimento de Jesus. Nós temos ali 400 anos de história em que não há registro bíblicos, não há profetas que se levantaram inspirados por Deus, não há pregação da palavra através de profetas. Esse período é representado por aquela folha em branco que existe no meio da sua Bíblia. Foi um estudo muito interessante e você pode acessá-lo porque ele está aí na descrição. Então, com esse estudo da semana passada, nós encerramos o nosso olhar no Antigo Testamento. E nós vamos agora, então, começar a olhar o Novo Testamento. Vamos ter alguns estudos sobre o início do Novo Testamento. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos voltar os nossos olhos, de fato, para o início do Novo Testamento, né? Nós terminamos o período interbíblico, a época do silêncio de Deus, os 400 anos, e agora vamos entrar nos evangelhos, que são os primeiros conteúdos literários do Novo Testamento. Qual o cenário onde os evangelhos aconteceram? Então esse é o tema do nosso estudo de hoje. Eu tenho certeza que você vai descobrir algumas coisas muito interessantes e que quando você ouvir ou ler algum texto do Novo Testamento, você vai entendê-lo melhor, compreendendo o cenário que está por trás dele, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é que, quando se fala de Novo Testamento, nós temos que trazer em mente que nós estamos vivendo sobre a época do Império Romano. Você se lembra do período interbíblico que aquela região ela foi dominada por alguns impérios. O Império Medo-Persa, que foi quando o povo voltou do exílio para Jerusalém, e depois teve lá o Império
o Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E nós vamos perceber que tudo isso trouxe influências. Quando Jesus vai nascer, quando o Evangelho é escrito, quando o Evangelho acontece, quando o Novo Testamento começa a ser escrito, ele começa a ser escrito neste momento em que o Império Romano domina aquela região. Então eu quero lembrar a você, colocando aqui o mapa, olha aí o Império Romano, né? Toda essa parte em amarelo. O Império Romano, né, que evidentemente sai aqui de Roma, da cidade de Roma, na Itália, e conquista aqui, né, grande parte da Europa naquele tempo, e vem aqui sempre pelo litoral, Grécia, Macedônia, chega realmente cá na Mesopotâmia, Ásia, e pega evidentemente aqui a região da Judéia, onde está aqui Jerusalém, onde está o centro da história bíblica, né? Ele ainda vem pelo litoral aqui, ó, pega o Egito, pega toda essa parte aqui do litoral, da costa do litoral africano. Então este é o Império Romano, e é nesse período que o Evangelho acontece. Saber disso faz toda a diferença, porque muitas coisas que nós vamos ver no Evangelho só podem ser entendidas quando você entende que aquilo ali está acontecendo nessa época, que as características do Império Romano, elas estão muito presentes em tudo aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, tá bom? Então eu quero trazer para vocês aqui algumas informações muito importantes sobre esse cenário. Vamos chegar um pouquinho para o lado aqui para poder colocar as informações. Aí. Então vejam bem, já disse que tudo isso vai acontecer quando o Império Romano está dominando a região da Judéia. Esse é o cenário. Coloquei ele entre parênteses para você se lembrar. Deixa eu pegar aqui a minha setinha para mim trabalhar com ela. Deixa eu pegar aqui a minha setinha, isso aqui. Coloquei aqui entre parênteses para você lembrar que o Império Romano ele conquistou aquela região ali no ano 63 antes do nascimento de Cristo, né? Então vamos ver. O que acontece? Quais são algumas características importantes que vão, de fato, marcar esse momento tão importante da história que é o Novo Testamento? Bom, construção de estradas, reduzindo pela metade o tempo de percurso. Essa era uma característica do Império Romano. O Império Romano ele era muito competente e muito estratégico nesse quesito. Onde o Império Romano chegava, ele investia na construção de estradas. E isso favorece muito, porque no tempo do Evangelho, as andanças, né, de Jesus, dos discípulos, mais à frente um pouquinho, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, tudo isso só é possível acontecer justamente nessa época, porque é uma época onde o Império Romano domina. O Império Romano, como tem essa característica de construir estradas e reduzir pela metade o tempo de percurso, isso favoreceu em muito a expansão do Evangelho, o crescimento da igreja na era da igreja primitiva, na era apostólica. Então essa é uma característica que é importante, porque não era uma característica principal dos impérios anteriores. Então quando nós encontramos os relatos do Novo Testamento, é importante saber que muito do que a gente vê, muito do que aconteceu ali foi favorecido porque o Império Romano tinha essa característica da construção de estradas e dessa maneira encurtar as distâncias entre os locais. Bom, outra característica do Império Romano, a liberdade religiosa. O Império Romano, ao contrário de outros impérios, ele não se importava com a religiosidade dos povos conquistados. Ele conquistava um povo e deixava o povo ter a liberdade da sua fé, a liberdade religiosa. Roma não impunha a sua religiosidade. Outra característica que marca o cenário do Novo Testamento, que nós vamos começar a ver, é o surgimento de movimentos nacionalistas. O que são esses movimentos nacionalistas? Na verdade, são aqueles movimentos que começam a surgir desde lá da época dos Macabeus, que nós vimos aqui no estudo anterior, não é? Quando o povo estava sendo muito oprimido pelos Seleucidas, né, os gregos Seleucidas, e eles levantam ali um forte movimento nacionalista que continua ficando cada vez mais enraizado na vida do povo. O que esse sentimento nacionalista quer dizer? Quer dizer que eles não querem mais ser dominados. Então eles estão numa expectativa muito grande de alguém que possa libertá-lo dos romanos, né? Nesse aspecto, destaca-se os zelotes. Lembra que tinha lá um Simão Zelote entre os discípulos de Jesus? Quem eram os zelotes? Zelotes eram os radicais, né?
Eram aqueles que faziam parte de um movimento que queriam lutar, né, pela libertação da nação. Então, esse movimento nacionalista era muito forte também na época do Império Romano, né? Você vê que há todo um sentimento, quando você lê o Evangelho, há todo um sentimento pela libertação de Roma. Você tem que entender que todo o tempo da vida de Cristo, do Evangelho, ele acontece sobre um momento em que o povo não é livre. O povo tem liberdade religiosa, mas o povo está dominado pelo Império Romano. Quem manda é o Império Romano. Eles não têm independência, eles não têm autonomia governamental. Né? Isso tem que ficar muito claro. Eles estão vivendo ali sobre a autoridade, sobre o domínio do Império Romano. Jesus vive sobre o domínio do Império Romano. Ok? Esse é o tempo. Então há esse sentimento nacionalista, né? Lembra quando Jesus chega em Jerusalém, né? E eles entendem que Jesus seria o Messias prometido, eles recebem Jesus, eles gritam Hosana, Hosana. Hosana significa liberta-nos, né? Salva-nos. Há um sentimento nacionalista muito forte em todo o contexto do Novo Testamento. Outra característica desse tempo do Novo Testamento é o que nós chamamos de Pax Romana. O que é a Pax Romana? Era um princípio, era uma ideia do Império Romano que consistia no seguinte: todo o território que Roma ocupasse, Roma era responsável pela manutenção da paz daquele território. Isso fazia até com que muitos povos se agradassem de ser dominados pelo Império Romano. Porque você imagina um povo que vivia numa desordem, numa violência, numa criminalidade que ninguém resolvia. Se Roma chegasse ali e dominasse aquele território, Roma ia instalar ali a paz romana. Ali Roma chegou, vai colocar soldado, vai colocar centurião, vai colocar disciplina, vai colocar punição, e Roma vai manter a paz onde existe o território, vai manter a ordem. Então a Pax Romana era essa filosofia, era esse pensamento que onde Roma estava, onde Roma dominava, haveria paz. Então nós vemos lá, em nenhum tempo do Evangelho, você ouve falar sobre uma ameaça estrangeira, sobre uma nação que tenta invadir, sobre inimigos que vêm. Não, por quê? Porque a paz romana está imperando. Roma coloca a ordem. Você vê muito soldado romano, você vê muito centurião. Então, onde Roma chegava, Roma instaurava ali ordem, disciplina, que eles chamavam de Pax Romana, a paz romana. É claro que era uma paz opressora, né? Era uma paz daquele que dominou a nação. Mas é verdade que muita gente até achava bom, porque acabava trazendo ordem, né? Outra característica desse tempo, olha aqui, províncias imperiais e senatoriais. Então, nós vamos ver muitas províncias, né? Os lugares que nós vamos ver narrados no Evangelho são diferentes dos lugares narrados no Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui Judéia, Galiléia, são províncias romanas, né? A Judéia, ela é uma província de Roma. Outra coisa, insatisfação religiosa. Por quê? Porque Roma deixava tudo liberado, como nós vimos, né? Havia uma liberdade religiosa, mas tudo liberado demais. Então tinha muita imoralidade. Você lê a carta de Paulo aos Romanos, você vê isso com muita tranquilidade. Os romanos viviam assim uma imoralidade que não os incomodava. Você tinha muita idolatria, não entre os judeus. Lembrem que eu disse lá atrás que uma das consequências do cativeiro babilônico é que nunca mais os judeus foram idólatras depois que eles passaram pela experiência do cativeiro babilônico. A idolatria aqui naquela época era a idolatria dos outros povos, a própria idolatria de Roma, que tinha muito a ver com o politeísmo, né? A religião romana ela não é monoteísta de um único Deus, eles tinham vários deuses, né? Vários deuses romanos que eles adoravam, então havia toda essa idolatria e isso trazia uma grande insatisfação religiosa para os judeus que vêm de uma religião de um só Deus, né, de um só Senhor. Então era um confronto, era uma agressão, era uma contradição muito grande para os judeus ter que conviver com essa religiosidade romana. Outra característica muito interessante, olha só, o sistema de correio. Algo que hoje para nós é tão comum, isso aqui é herança da época do Império Romano. Né? Quando a gente vai ali na agência do correio, põe uma carta, né? Os primeiros a trabalhar de forma mais sistemática com essa ideia de correios foram os romanos na época do Império. Então você, no Antigo Testamento, muito você vê mensageiros levando uma carta de um rei, uma mensagem, alguma coisa assim. Já no Império Romano, você tem um serviço que funciona, né? Você tem um sistema de correios, de mensagens, de cartas.
Veja que nós temos no Novo Testamento um tipo de literatura que nós não temos no Antigo Testamento. Eu estou me referindo às epístolas, às cartas. Nós não temos epístolas e cartas no Antigo Testamento. Por que nós temos cartas no Novo e não temos cartas no Antigo Testamento? Porque no Novo Testamento tem correios, tem um sistema de correios. Isso também era uma característica da organização do Império Romano. Olha que interessante você saber disso, né? Então Paulo preso mandava cartas, as cartas chegavam. É muito interessante. Quando os evangelhos foram escritos, eles foram escritos para serem enviados, né? Nós vamos ver isso na semana que vem, provavelmente, os 4 evangelhos, por que foram escritos, para quem foram escritos. Então o sistema de correio, ele é também uma herança dessa época do Império Romano. Um exemplo que nós temos aqui é andar a segunda milha. Eu fiz até uma outra tela aqui para falar um pouquinho sobre essa questão do andar a segunda milha. Essa expressão, deixa eu colocar ela aqui. Você pode conferir na sua Bíblia ou você pode me acompanhar aqui, olha. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Está em Marcos capítulo 5, versículo 41. Olha que coisa interessante. Você não encontra no Antigo Testamento uma expressão como essa, falando de milha. Não existe essa palavra no Antigo Testamento, né? Lá você encontra côvados, né? Você encontra uma outra maneira de se referir às distâncias. No Novo Testamento você já encontra um conceito mais moderno. Você encontra as pessoas falando de distância usando milhas. De onde vem isso? Isso vem de um cenário do Império Romano. Então veja que coisa interessante. Qual é a origem dessa palavra milha? Até coloquei aqui, olha. A origem dessa palavra. Milha é um sistema de medida ainda em uso na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nós não usamos aqui, nós usamos quilômetros, né? Mas na Inglaterra e nos Estados Unidos eles usam milhas. Teve como base o milepassos. Ó, latim, né? O que é milepassos? Romano, latim. É uma unidade de comprimento utilizada pelo exército romano, que correspondia a 1000 passos dados por um centurião. Olha que coisa curiosa e gostosa e interessante da gente aprender. Então a milha era uma unidade de medida de comprimento. Originalmente vem desse conceito dos milepassos. Então um centurião, que era um comandante romano de 100 homens, ele dava 1000 passos, e eram passos duplos, eram passos bem avantajados. Tanto é que 1 milha, 1000 passos de um centurião corresponde a bem mais do que 1000 metros. Bem mais do que 1000 metros. 1 milha não é 1000 metros. Eu não me lembro agora exatamente, mas parece que é 1600, alguma coisa assim. Então esses 1000 passos do centurião eram 1 milha. Então quando Roma estabelece seu sistema de correio, todo o seu império, todas as suas estradas, elas são mapeadas e medidas por milhas. Então quando você, Marcos escreveu no Evangelho, e Jesus ali no seu sermão, né, pregando e falando, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Olha como é que o cenário influencia nas falas até de Jesus. Jesus fala de coisas que são daquele momento, daquele cenário. Então veja que curioso a gente poder perceber Jesus falando de coisas que ele só pode falar dessas coisas porque ele está ali vivendo num contexto do Império Romano. Né? Então isso é 1 milha. E Jesus usa isso para falar, se alguém te fez andar 1000 passos de um centurião, anda mais 1000 passos de um centurião. Ele usa termos que são provenientes desse cenário ali do Império Romano. Vamos ver o que mais nós temos aqui no nosso cenário do Império Romano. Bom, sim, tem uma coisa que é muito interessante. Olha, a cidadania romana. Isso aqui é algo muito importante. Havia uma condição de vida muito especial e diferenciada para quem era cidadão romano, quem tinha o título, né, ou o direito de cidadania romana. Roma valorizava os seus cidadãos. Roma valorizava quem era romano, né? Então um exemplo muito claro que nós vamos ver é o apóstolo Paulo. E a importância da cidadania romana é algo muito forte no Evangelho, que várias vezes nós vamos encontrar referência a isso. Há um texto que eu trouxe aqui, eu quero mostrar para vocês, que fala sobre isso. Veja aqui. Vou ficar bem pequenininho aqui no cantinho, mas não se importem comigo não. O importante é o texto. E eu quis priorizar o texto. Bom, sobre a cidadania romana, o apóstolo Paulo era judeu.
nascido em Tarso. Lembra que era Paulo de Tarso? Tarso era a capital da Sicília. O que é a Sicília? A Sicília é uma província romana situada na Ásia Menor. E por isso, então, ele possuía cidadania romana. Por isso que Paulo tinha cidadania romana. Porque ele nasceu em Tarso, capital da Sicília, que era a província romana. A cidadania romana assegurava aos que a possuíam direitos e privilégios especiais. Vejamos em Atos 22, de 24 a 29, que está aqui na tela, o diálogo entre Paulo e o tribuno, que era uma autoridade romana. E como ele, Paulo, usou dessa prerrogativa de cidadão romano e livrou-se dos açoites e teve seus direitos civis e processuais reconhecidos. Olha que legal, a gente fala de termos aqui que são muito comuns no mundo do direito, né? E isso, de fato, vem lá das origens romanas, do direito romano, da pax romana. Então, o direito romano, o direito do cidadão romano, foi mantido por Paulo por ele defender ali que ele era cidadão romano. Olha esse discurso que interessante, olha. Versículo 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ao centurião, um comandante romano: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Olha ele usando a cidadania romana para defender o direito dele. Cidadão romano não pode ser açoitado sem ser condenado. Versículo 26. Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: o que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Olha só, versículo 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Esse texto é perfeito para a gente perceber quão importante era essa questão da cidadania romana. Então Paulo foi preso, ele seria interrogado com açoite, seria torturado. Paulo recorre, vocês podem fazer isso com um cidadão romano que não foi condenado? Quando os seus executores descobrem que ele é cidadão romano, eles ficam apavorados. Por quê? Porque eles jamais poderiam fazer isso com alguém que tinha essa prerrogativa, esse direito civil, esse direito processual reconhecido como cidadão romano. Se não fosse cidadão romano, já tinha levado varada há muito tempo. Mas por ser cidadão romano, ele preserva ali os seus direitos civis e os seus direitos processuais. O comandante ficou tão impressionado com aquilo que ele chega a perguntar para Paulo: você é cidadão romano? Ele fala: eu sou. E aí o comandante fala: rapaz, para mim custou uma alta quantidade de dinheiro o meu título de cidadania romana, porque podia se comprar esse título, mas era uma fortuna. E Paulo ainda meio que tira uma onda com ele e fala assim: pois é, o meu é direito de nascimento. Eu nasci em Tarso, capital da Sicília, província romana. É judeu, mas nasceu como cidadão romano. Então, ele recorre a isso e o comandante ficou receoso quando ele soube que Paulo era cidadão romano, nem porque o açoitou, mas porque simplesmente o mandou amarrar. Então, esse texto mostra assim, com muita clareza para a gente como que o Império Romano ele tinha essa característica mesmo da cidadania romana. E como Paulo, aí nós vamos entender por que Deus escolhe Paulo, né? Porque Paulo era um instrumento, era uma ferramenta muito estratégica para Deus cumprir a missão que Deus deu a ele, justamente por ser judeu, mas por ser cidadão romano, o que trouxe a ele uma dimensão que os outros apóstolos não tinham. Quando ele recorre para César, né? É direito do cidadão romano apelar para César. Então a gente vai entendendo por que Paulo foi usado por Deus nessa missão de levar o evangelho para os gentios, né? Porque ele tinha cidadania romana, ele era cidadão romano.
Então a gente vai descobrindo essas coisas e vai fazendo sentido para a gente muita coisa que a gente vai lendo lá, que a gente já leu no Novo Testamento e que às vezes a gente não tinha uma compreensão mais aprofundada disso, tá bom? Ok. Vamos continuar aqui então, gente. Nós vimos essas características aqui, em todo momento vocês vão vê-las presentes quando nós começarmos agora a ver a vida de Jesus. Aliás, antes mesmo, nós vamos ver ali a vida de Maria, a vida de José, de João Batista. Nós vamos ver essas características presentes. Nós vamos ver essas características aqui quando a gente começar a ver depois o ministério de Jesus, né? A morte de Jesus. Quando nós começarmos a ver a era apostólica, né? A vida dos apóstolos, as missões, as viagens missionárias, todas essas características aqui são o cenário onde tudo isso vai acontecer. Mas não é só isso, tem mais coisas. Então vamos lá. Vamos subindo a tela aqui aos pouquinhos e você vai acompanhando comigo aqui na nossa linha. Outra coisa importante que é típico daquele tempo são os partidos ou grupos religiosos. Existem alguns partidos e grupos religiosos que também não existiam no Antigo Testamento. Nós não nos encontramos com eles lá, mas vamos nos encontrar muito com eles aqui agora no Novo Testamento. Então é importante também entender por que eles estão aqui e quais as características, quem são eles. Por exemplo, um partido que nós vamos encontrar aqui no Novo Testamento é o grupo religioso dos fariseus. Certamente você já leu, você já ouviu relatos nos evangélicos que trazem ali referência aos fariseus. O que são os fariseus? Fariseus, a palavra vem da origem da palavra hasidim, que quer dizer separados, né? Quer dizer purificados, santos, colocados à parte. Então os fariseus é esse partido político religioso, né? Um partido mais religioso, mas também com muita força política, que eles têm essa característica de se acharem aqueles que são separados dos demais, porque são fiéis à lei, ao judaísmo. Então, como características, eles são legalistas. O que são legalistas? É colocar a lei acima de tudo. Vou dar um exemplo para você lembrar. Jesus fez uma cura num sábado. Ao invés deles celebrarem a graça de Deus, o milagre do Senhor e a restauração da saúde daquele que estava enfermo, eles ficam revoltados. Por quê? Porque Jesus teria infringido a lei por ter curado a pessoa no sábado. Então eles não estavam nem aí para a vida da pessoa, eles estavam mais focados na lei. Isso é legalismo. É quando você coloca a lei acima da vida. Então eles não estavam nem aí para a pessoa ter sido curada pela bênção que ela recebeu. O que incomodou eles foi Jesus ter feito uma cura no sábado. Então é um legalismo, né? É um apego exagerado à lei. Isso é característica dos fariseus. Eles geralmente eram de classe média, eram conservadores e defendiam muito a tradição. Deixa eu falar uma coisinha mais aqui sobre os fariseus antes de passar para o próximo grupo. Eu fiz aqui até uma tela especial para eles que eu compartilho com vocês agora. Prestem atenção. Os fariseus são mencionados com destaque no Novo Testamento, principalmente de forma negativa. Então são muito mencionados, mas as menções são principalmente negativas. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões por conta de terem externalizado a religião com sua hipocrisia, com seu orgulho, que simplesmente traduzia-se num tipo de exibicionismo e de falsa santidade. Então nós encontramos Jesus censurando os fariseus em Mateus capítulo 5, versículo 20, Mateus 16, de 6 a 12, Mateus 23, de 1 a 39, Lucas 18, de 9 a 14. Então o evangelho é rico em situações onde Jesus censura os fariseus. Por quê? O que eles fizeram com a religiosidade? O que eles fizeram com a espiritualidade? Eles transformaram isso numa religião de hipocrisia. Eles usavam isso para ter vaidade, para ter orgulho, para serem exibicionistas. Tipo assim, olha como eu sou e você não é. Eu sou melhor do que você. Eu faço e você não faz. Então Jesus, ele censura muito esse exibicionismo, essa falsidade. Você tem aparência, mas você não tem verdade dentro de você. Você aparenta uma coisa, mas o seu coração está distante daquilo. Apesar de acertarem em muitos pontos da sua doutrina, por exemplo, né,
combatiam a idolatria, o valor da tradição. Então, apesar deles acertarem em muitos pontos em sua doutrina, os fariseus julgavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificação pelas obras. Então, o sentimento deles, o entendimento deles é que a justificação, você se tornaria justo dependendo da quantidade de obras que você fizesse. A parábola do fariseu e o publicano expressa muito bem o erro dos fariseus. Parábola muito conhecida, Lucas 18, de 9 a 14. O fariseu e o publicano estavam orando, e o fariseu falava: ó Senhor, obrigado porque eu sou como sou. Obrigado porque eu não sou pecador como aquele publicano que está ali. Ele é pecador, eu não. Eu faço os meus jejuns, eu faço as minhas orações, eu dou esmola. Quer dizer, ele faz as obras, ele cumpre a lei, mas ele é vaidoso por causa disso, ele é arrogante por causa disso, ele se acha melhor do que o outro por causa disso, enquanto o publicano está lá, ajoelhado, humilde, falando: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. O fariseu batia no peito e falava: eu sou bom, eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, eu dou esmola. Então, essa era a característica do fariseu, esse exibicionismo, esse entendimento que a justificação seria pelo que ele faz, pelas suas obras. Então Jesus, evidentemente, vai bater de frente com isso, porque isso não condiz com o Evangelho. O último parágrafo: é por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Imagina uma sepultura, né? Imagina um túmulo todo pintado de cal. Branquinho, lindo, muito branquinho ali, limpinho. Mas você abre aquela sepultura, tem ali um corpo morto. Então Jesus falou que os fariseus eram assim, eram sepulcros caiados. Por fora, aparência de piedade, aparência de bonito, mas por dentro tudo podre. Sepulcros caiados, eram falsos, eram hipócritas, né? Mateus 23, 27. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos, conduzindo outros cegos. Mateus 15, 14, 23, de 13 a 15. Antes mesmo de Jesus, o profeta João Batista também já havia reprovado os fariseus e os saduceus, chamando-os de raça de víboras. João Batista foi forte nesse combate, né? Dizendo que são raças de víboras. Vocês são hipócritas, vocês só têm aparência, vocês são legalistas, ficam defendendo a lei, mas não amam a Deus. Vocês são exibicionistas, vocês mostram uma coisa no exterior, mas vocês são outra por dentro. Sepulcros caiados, raça de víboras. Então João Batista batia de frente, Jesus também censurou, e no Novo Testamento eu quis fazer esse destaque, porque eles vão estar muito em evidência no Novo Testamento. Então, os fariseus. Vamos continuar aqui, olha. Também tem muita informação nesse estudo, né, gente? Outro partido, outro grupo religioso que nós vamos encontrar no Novo Testamento são os saduceus. O que a gente pode falar sobre os saduceus? Olha, os saduceus, eles não acreditavam no sobrenatural. Ou seja, tiveram vários problemas, né? Com Jesus, debateu com eles, e depois as igrejas também, Paulo teve que mandar cartas para corrigir, por influência dos saduceus, que atrapalhavam a caminhada. Eles não acreditavam no sobrenatural, eles não acreditavam em anjos, e eles não podiam conceber de maneira alguma a ideia da ressurreição. Então você percebe que, por causa desse posicionamento, o evangelho jamais seria bem acolhido pelos saduceus. Não acreditavam na ressurreição, e a ressurreição é a base da nossa fé. Olha, outra coisa sobre eles aqui, deixa eu pegar a seta. Um segundo ponto, eles só aceitavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. São grupos religiosos judaicos, tá, gente? Importante lembrar. São grupos religiosos entre os judeus. Então, você lembra que no estudo anterior que eu falei que durante o período grego do Império de Alexandre, os judeus de Alexandria fizeram uma versão da Bíblia, com os livros da Bíblia, que é a Septuaginta. Então você já tinha ali uma Bíblia que foi feita por 70 eruditos, né? Traduzido do hebraico para o grego, com os livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E os saduceus não aceitavam os demais livros, eles aceitavam só o Pentateuco. É outra característica deles. Outra característica, eles eram liberais. Liberais, não tinha muita questão assim de pudor, não. Eram de classe alta.
Muitas vezes uma coisa explica a outra, né? Não tinham restrições para os seus prazeres, né? Não podiam conceber muito a ideia de pecado, porque eram liberais, enfim. Outra coisa, tinham poder político e poder sacerdotal. E eram helenistas. Lembra que eu falei o que significa ser helenista? Helenista significa ser adepto à cultura grega. Então eles eram adeptos à cultura grega. Por isso que eles não acreditavam no sobrenatural, não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição. Então os saduceus eram um outro grupo religioso, um outro segmento religioso com quem Jesus vai se confrontar, com quem os discípulos vão se confrontar. É esse grupo que está acontecendo lá nesse momento. Repito, é importante entender esse cenário. Esses grupos não estão lá no Antigo Testamento. Vamos lidar com eles agora, né? Eles surgem na época do Império Romano, né? Eles surgem no período intertestamentário. Se você quiser mais informações, veja o estudo da semana passada. Outro grupo que surge aqui, ó, letra C, os escribas. Então, nós temos aqui os escribas. Quem são os escribas? São copistas, com o dever da preservação da palavra de Deus. São intérpretes da lei. Um bom exemplo disso é Esdras. Esses nós encontramos no Antigo Testamento, né, os escribas, e eles permanecem no Novo Testamento, porque eles têm essa responsabilidade de preservar os escritos, de preservar a palavra. Então nós temos também esse grupo no Novo Testamento, os escribas. Letra D. Outro grupo religioso que nós temos na época são os herodianos. Vamos dar um pouquinho mais rápido. Quem eram os herodianos? Eram os publicanos, os traidores da pátria. Exemplo, Mateus e Zaqueus. Herodianos eram aqueles do partido de Herodes, né? Herodes era o rei que Roma nomeava para cuidar ali da Judéia. Então, eles eram chamados de traidores da pátria. Por quê? Porque eles eram judeus, mas trabalhavam a serviço de Roma. Então eles eram muito mal vistos pelos judeus. Mateus, chamado também de Levi, ele era um publicano. O que é o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Então era um judeu que estava a serviço da situação dominante, a serviço de Roma, né? E ele trabalhava para cobrar impostos, para extrair dinheiro dos judeus, dos seus compatriotas, para passar para Roma. Eles eram muito mal vistos. Zaqueu é outro exemplo. Lembra quando Jesus falou que ia cear na casa de Zaqueu? Os judeus ficaram inconformados com aquilo, acharam um absurdo. Zaqueu era odiado pelas pessoas. Por quê? Porque ele era publicano. Era alguém, um judeu, mas que estava a serviço de Roma, era um herodiano. Então Levi, Zaqueu, publicanos eram as pessoas mais malquistas daquele tempo, eram os publicanos. Por esse sentimento que eles transmitiam de que eram traidores, de que era alguém que, em vez de ajudar os seus compatriotas, roubavam seus compatriotas a serviço de Roma. Então eram muito mal vistos mesmo, né? Nós temos exemplos mais conhecidos, Mateus e Zaqueu. Outro grupo religioso que nós temos nessa época são os zelotes. Os zelotes eram nacionalistas, eram radicais, eram rebeldes contra Roma. Eles queriam fazer uma revolução, queriam brigar, queriam fazer guerra. Um exemplo que nós temos mencionado é Simão, o Zelote. Era alguém realmente interessado em fazer uma revolução. Outro grupo religioso que nós vamos encontrar são os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram grupos que viviam isolados, eram eremitas. Eles não viviam na cidade, por isso a gente não tem referências deles, mas nós sabemos que eles existiam. Eram grupos que queriam viver uma fé mais piedosa, que queriam dedicar a sua vida à meditação, à adoração, ter uma vida separada para Deus. Então eles se exilavam, eles iam para o deserto e viviam lá, isolados da sociedade, na esperança de ter uma vida de piedade, uma vida agradável ao Senhor, né? Esses eram os essênios. Então eu coloquei duas observações aqui que podem ter a ver com os essênios. O primeiro, os rolos do Mar Morto, é uma referência em 1948, agora bem recente, né, em 1948, foram encontrados esses pergaminhos, né, os rolos do Mar Morto, eram pergaminhos que estavam enrolados em couro dentro de talhas e estavam guardadas numas cavernas ali na região do Mar Morto. E dentro dessas cavernas haviam pergaminhos de vários livros da Bíblia preservados.
Então, esse é um indicativo que ali tinha uma comunidade de essênios. Os essênios guardavam a palavra, eles preservavam a palavra. E, recentemente, então, houve essa famosa descoberta dos rolos, dos pergaminhos do Mar Morto, que indicava ali, naquela região, naquelas cavernas, a existência de uma comunidade de essênios. Coloquei aqui parênteses também com uma interrogação, João Batista. João Batista provavelmente era um essênio, porque onde João Batista pregava? No deserto. João Batista era alguém que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista tem toda a cara de que ele era um essênio, de que ele pertencia ali a um grupo desses que se isolavam da cidade, que se isolavam da vida social, iam para o deserto na esperança de viver ali uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, né? João Batista tem toda a característica de um essênio. Muito bom. Então esses são os grupos religiosos que nós vamos encontrar agora que a gente vai começar a entrar aqui no Novo Testamento, fazem parte do cenário. E aqui tem uma nota que eu queria que você prestasse atenção. Diz assim: somente Cristo poderia ter entre seus discípulos pessoas tão diferentes como Simão, o Zelote, e Mateus. Pensando sobre isso, eu achei importante fazer esse destaque. Quando Jesus vai chamar os discípulos, né, você tem essa lista em Mateus 10, de 2 a 4, quando fala que esses são os discípulos de Jesus. Aí vem trazendo a lista, e nós encontramos na lista dos discípulos essa contradição absurda, né? Você coloca no mesma equipe, no mesmo grupo, Jesus colocou um zelote e um herodiano na mesma equipe. Olha que interessante, né? É muito bacana saber disso, porque você já ouviu um monte de coisa sobre os discípulos, mas talvez você nunca tenha parado para pensar por que eles agiam de certa maneira, né? Por que eles tinham certas posições? Porque alguns deles pertenciam a alguns desses partidos, tinham inclinações que convergiam para esses pensamentos. Então, olha que interessante, Jesus, quando ele formou a equipe dele, é uma lição para a gente, né? Ele não pega lá só pessoas iguais, ele pega pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e coloca na equipe dele, no grupo dele. Então, ele pega Simão Zelote, Zelote, um revolucionário, alguém que queria guerra contra Roma, né? E pega Mateus, Levi, que era um herodiano, um cobrador de impostos. Esses dois aqui, era difícil conviver com os dois, porque estavam em opostos totalmente distintos, né? Em lados distintos, eram opostos. Mas quando Jesus caminha com eles, Jesus faz com que eles andem sob uma mesma missão, Jesus faz com que eles andem como irmãos, como família, e Jesus, como líder, consegue administrar aquela diferença que existe ali entre seus discípulos. Só Cristo mesmo poderia ter entre seus discípulos pessoas tão diferentes como Simão, o Zelote, e Mateus, o herodiano. Bom, vimos as características, vimos os grupos. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra nota aqui. Tá, beleza. Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui a setinha, colocar aqui do lado e vamos caminhar aqui. Vamos ver agora as instituições. Quais eram as instituições? Já estamos terminando, né, gente? Vamos lá. Quando a gente começar a pegar os textos aqui, nós vamos lembrar disso tudo e vamos ver como faz mais sentido. Instituições. Quais eram as instituições que vão existir aqui no contexto do Novo Testamento, no contexto do domínio romano? Instituições. Letra A. Sinédrio. O que é o Sinédrio? É o conselho formado por mais de 70 anciãos. A gente ouve muito falar no conselho dos 70, mas há fortes indicativos que havia mais de 70. 73, tinha ali a liderança, alguém que fazia parte, enfim. O Sinédrio é algo que nós não vimos lá no Antigo Testamento. O Sinédrio vai surgir também no período interbíblico, né? Eles vão fazer esse conselho. O que seria o Sinédrio hoje, para fazer uma comparação? Seria o Supremo Tribunal Federal. Nós não temos o Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior de julgamento no nosso país? Os judeus criaram o Sinédrio, que seria então a instância de julgamento maior naquele contexto, né? Para julgar as questões dos judeus. Olha como é que Roma era flexível, né? Roma deixava os judeus fazer as coisas deles, mas tudo quem dava a palavra final tinha que ser o imperador, o governador. Vou dar só um exemplo rápido. Jesus, quando ele é preso para ser morto, e os fariseus queriam matá-lo, eles o acusam diante do Sinédrio. O Sinédrio vai dar ordem para Jesus ser morto. Mas eles não podem matar Jesus só com autorização do Sinédrio. Então o que eles fazem? Quem tem que autorizar? É o governador romano na Judéia, da província. Quem é o governador romano? Pilatos.
Por isso que eles pegam Jesus e levam para Pilatos. Porque quem pode dar autorização não é o Sinédrio. Quem dá a palavra final é o governador romano. Porque Roma é que está mandando em tudo, a autoridade é romana. Interessante isso, hein? Vamos lá, o que mais nós temos aqui? Olha, outra instituição que nós vamos ver muito aqui. Nós vamos ver muito a sinagoga. Esse nós vamos ver bastante também, né? A sinagoga. A sinagoga, ela começou no cativeiro. Lembram lá do exílio na Babilônia? Quando a Babilônia levou Judá, eles não tinham mais o templo, eles começaram a reunir em pequenos grupos. Alguns comentaristas e alguns indícios dizem que uma sinagoga era composta aproximadamente por 10 pessoas, né? Então começou lá no cativeiro, porque eles não tinham o templo, eles começaram a se reunir em pequenas assembleias, em pequenas reuniões. Há quem diga que a primeira sinagoga teria sido a casa do profeta Ezequiel. O que era a sinagoga? Tão comum no Novo Testamento. É um local de adoração, oração e aprendizado da palavra de Deus. Na verdade, é um lugar semelhante ao nosso culto atual. Assim era a sinagoga. Se reuniam, tinham um momento de adoração, faziam orações e alguém lia e meditava na Bíblia, na Torá, na palavra de Deus. Então, a sinagoga, ela existe nesse tempo e ela é um elemento muito importante, uma instituição muito importante no Novo Testamento. Eu quero fazer aqui um destaque sobre ela, para a qual eu vou chamar a sua atenção. Vou ficar pequenininho aqui na tela de novo, porque eu quero mostrar a você um pouco mais de informação sobre a sinagoga. Então vamos lá. As escrituras dão a impressão de que muitas sinagogas existentes na Palestina. Jesus frequentemente ensinava em sinagogas. Veja Mateus 4:23, Mateus 9:35, especialmente durante o seu ministério galileu, ali na região da Galileia. Então a gente tem todos esses indícios no Novo Testamento, essa impressão de que havia muitas sinagogas ali espalhadas por toda a região da Palestina. E Jesus usava muito esse ambiente. Ele sempre estava ali presente na sinagoga. Na sinagoga a palavra era franqueada, não para todos, né, mas para um homem maior de 30 anos. Uma das razões pela qual Jesus começa o seu ministério depois dos 30 anos, né? Ele poderia frequentar a sinagoga e na hora da exposição do comentário das escrituras, ele poderia então ir lá como um judeu, ao púlpito, né? Ao local onde a palavra era lida, ler a palavra e fazer ali a exposição da palavra. Então Jesus frequentemente ensinava nas sinagogas. Em João 18:20, Jesus falou em seu julgamento, diante do sumo sacerdote. Olha que coisa interessante. Ele estava sendo julgado lá para ser morto, né? E no seu julgamento, olha o que ele falou diante do sumo sacerdote. Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus congregam. Então Jesus ele fala isso no seu julgamento. Ele dá atestado de que ele usou muito as sinagogas, que ele falou francamente, ensinou continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. Então, as sinagogas, muito mais, evidentemente, né, onde os judeus congregavam. Jesus sempre estava lá nas sinagogas para pregar, para ensinar a palavra. A existência das sinagogas favoreceu também o anúncio do evangelho de Jesus. Jesus vem ao mundo num momento, olha como todo o cenário foi preparado por Deus. Jesus vem ao mundo num momento em que existem as sinagogas espalhadas pela Palestina. Então, em vários lugares havia ali uma reunião, uma assembleia, um ajuntamento de judeus, onde a palavra era franqueada. E havia então esse espaço, essa estrutura, a liberdade religiosa que os romanos davam para existir as sinagogas, para os cultos acontecerem, para as reuniões acontecerem. E por isso também nós entendemos que quando Jesus vem nesse momento da história, ele vem justamente nessa situação onde é favorecida a possibilidade dele falar publicamente, dele usar as sinagogas, dele ter as estradas romanas, dele poder viajar para cima e para baixo, num lugar onde a Pax Romana mantém as coisas em ordem. Então veja que Deus
como Senhor da história, ele preparou todo o cenário para que aquele momento fosse de fato um momento propício para a chegada do Messias, para o anúncio do Evangelho.